frente. Então vamos começar do assim, lado tem quem gente. tem medo? Olha, pesado. Eu não parei pra pensar isso. Deixa eu ver, do que eu tenho medo? Eu acho que... eu tenho um pouco medo de ser farsa, sabe? Assim, ter medo de não ser suficiente, medo de... Eu acho que é muito o que eu falei lá no outro vídeo, né? Que uma das coisas que me impedia de fazer esse tipo de coisa, de me expor mais nas redes sociais, era o medo mesmo de ser uma farsa. Não é nem assim o medo de ser descoberta, não. É o medo de eu mesma me considerar uma farsa, de falar o que eu tô fazendo, sabe? E não só uma farsa gravando vídeo, não. É uma farsa no meu inglês, uma farsa na medicina, uma farsa em vários quesitos, sabe? Meu pensamento não é o mais organizado do mundo. E eu convivi com pessoas que eram pessoas mais sérias e que tinham um pensamento muito mais organizado que eu. Inclusive são pessoas que eu admiro muito. E às vezes eu colocava à prova o que eu achava que eu sabia, né? O que eu sabia. Porque essas pessoas, elas falavam mais bonito que eu. Você deixava de falar? Sim, deixava de falar. Então foi colocado à prova, assim. Você Então vai medo falar. de ser autêntica, né? Eu acho que o meu medo é pode esse. ser. Medo de ser eu demais. E, tipo, não ser aceita. Eu tenho muito pode esse ser. medo de, tipo, de... Sei lá, e se ninguém gostar de mim? Só que isso é totalmente assim, né? Como assim? Eu acho que eu tenho muito esse medo de não conseguir ser eu. Eu acho que a minha questão é eu tenho medo de não ser suficiente. Não ser suficiente pra ser qualquer coisa. Não ser suficiente das minhas relações, como amiga, como filha, como qualquer coisa, entendeu? Como namorada. Tenho medo de não ser suficiente na minha profissão. Tem uma frase que eu carrego comigo, e é uma frase bem ruim, inclusive. É uma frase do nosso professor de inglês, do ensino fundamental, você lembra dele? E ele falava assim, médio, mediano, medíocre. Ele falava essa frase. E eu levava essa frase pro meu coração. Mas ao mesmo tempo ele falava assim, vocês acham que vocês estão aqui na frente? Não tem nada a ver com medo, né? Eu tô falando. Vocês acham que vocês estão aqui na frente, que quando vocês formarem, vocês vão ser melhor do que o pessoal lá do fundão? Gente, eu tinha uns 12 anos, eu lembro disso, porque nossa, vocês vão ser melhor do que o pessoal lá do fundão? Vocês estão enganados. Só. Você lembra? Eu lembro dele lá na frente com a caneta. Fala isso, não sei. Eu acho que eu peguei um pouco disso, assim, sabe? Tanto do médio, mediano, medíocre, quanto que se você é medíocre em algo, não necessariamente você vai ser medíocre em tudo. Então, esse medo meu, ele é um medo, mas ele é irreal, porque no meu consciente, eu até carrego isso comigo. Não necessariamente porque eu sou medíocre, né? Eu sou média em algo, eu não preciso ser boa em tudo pra ter sucesso, porque ele mesmo fala que isso foi uma coisa que ele viu na vida dele. Às vezes, quem tinha mais sucesso, até na área acadêmica, não necessariamente era quem tinha sucesso profissional. E é um pouco disso, né? Eu acho que tem muito a ver com buscar seu equilíbrio. Sim. Porque não tem como você não ter medo de tudo. Porque o medo, na verdade, te protege de algumas coisas. Você não vai sair pelado na rua, né? Porque você tem medo de ser preso. Sim. Umas coisas desse sentido. Mas não deixar o medo te paralisar, que é o que acontece. Acho que em todos os aspectos que o medo está envolvido, o medo te trava, o medo te paralisa. Sim. Porque você está com medo. O que é o medo? Você vai colocar alguma coisa em risco e você está avaliando se aquele risco você vai conseguir passar por ele ou não, porque você tá com medo. Então, é seu subconsciente falando, não, peraí, vamos... É instintivo, né, a pessoa ter medo. Se você parar de arriscar, é porque o medo tá te dominando, de alguma forma. Sim. Você não vai conseguir fazer nada, o medo tá agindo por você. Sim. E tem muito a ver agora, eu acabei de ter uma reflexão. Eu também, acabei de ter uma reflexão. Eu não tinha parado pra pensar que eu tinha medo de ser autêntica, até eu começar a fazer isso. Nesse momento, eu senti que a gente precisa continuar com isso, porque se pessoas tiverem a mesma reflexão que eu tive aqui agora, a vida pode ser mais fácil. Que eu tinha falado, né, que eu tinha medo de ser uma farsa. E quando você falou que a gente tá com medo de arriscar algo, eu tô com medo de arriscar a minha visão de perfeição. Então eu tô com medo de não ser perfeita. É basicamente isso, porque se eu, em algum momento, for ruim, me permitir ser ruim, isso significa que eu não sou perfeita, entendeu? E se eu busco ser perfeita, pelo menos aparentar a perfeição, e eu não digo em todas as áreas. Então, esse processo que a gente está fazendo é buscar qual o seu medo, entender o que está por trás desse medo, né? Porque o meu exemplo, a Letícia estava falando, eu nunca tinha pensado sobre isso, e eu já fiz várias sessões de terapia. Eu sabia de uma coisa e de outra, mas eu nunca tinha relacionado as duas ainda. E aí você busca o que está atrás, porque assim, uma frase que já esteve na bio do meu WhatsApp.
Vários tempos foi. A coragem não é ausência de medo, é fazer com medo mesmo. Então... Nossa, eu ia falar isso agora, eu juro. Se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque é o seguinte, o medo ele vai existir. Sim, não tem ninguém que não sempre. sente medo. Não tem ninguém que não é inseguro, não tem ninguém que não falha. E tem muito a ver com a perfeição. Sim. Meu filho, vai com medo e vai imperfeito. Isso, vai. Uma hora você vai chegar lá, aonde você quer chegar. E esse ir com medo mesmo é fundamental, porque apesar de ter medo, né, dessa questão da farsa, dessa questão da perfeição, eu não deixo de fazer nada. Eu não deixo de me expor, eu não deixo de mandar mensagem, eu não deixo de mandar e-mail, eu não deixo de apresentar trabalho, eu não deixo de gravar vídeo, eu não deixo de fazer nada. Eu também não, e muitas vezes eu faço isso, tipo assim, eu vou fazer alguma coisa que é muito importante, eu faço até menos, mas eu faço. Sim, eu faço. Tipo, eu faço, ai meu Deus, mas eu vou lá e faço. Sim. Depois, quando eu faço, nossa, me dá um alívio tão grande. Eu tenho muito isso pra apresentar trabalho. Meus amigos, assim, mais próximos na faculdade, falam que eu apresento trabalho muito bem. Mas, quem sabe o rolê que eu passo na hora de apresentar trabalho. Sinceramente, eu não acredito que eu apresente trabalho bem, porque eu fico buscando uma perfeição, um patamar que eu nunca vou chegar, e olhando pra trás eu vejo que eu já evolui muito, eu falava muitos dias, e eu parei de falar isso, eu tô com um discurso bem mais linear. Mas mesmo assim, eu não me dou o direito de errar, e nem de aprender, né? Porque Sim. errando você aprende. Exato. Isso é um ponto. Eu acho que se você tem medo de errar, né, você não vai passar pelo processo de aprendizado. E é isso, assim, eu me orgulho muito de ser uma pessoa que sou insistente. Eu tento muito, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Aí eu vou com medo. Vencendo, são pequenas vitórias, pequenos processos, você vai vencendo. Mas aí vai surgir outra coisa que vai me dar medo. Quando eu for mãe, quem me garante que eu não vou ter medo? E é prática, né? E é isso, aprender a lidar com medo é aprender a viver. Assim, a gente enxerga muito bem que certas pessoas que não lidaram muito bem com o medo desenvolvem distúrbios psiquiátricos, a pessoa não consegue sair de casa. As fobias. As fobias. E tá muito relacionado ao medo. É claro que de uma forma mais técnica e muito mais elaborada, né? E a gente não vai ficar entrando nesses quesitos aqui porque não somos experts, mas a gente entende que se você tem medo, parabéns, você é humano. E a questão é o que você vai fazer com o medo. É só olhar, tipo assim, uma criancinha, ela tem medo de engatinhar, depois ela tem medo de andar, depois ela tem medo de andar de bicicleta, depois, você lembra a primeira vez que você pegou um ônibus sozinha? Nossa, foi um caos. Ai, então, e olha aí, hoje a gente faz coisas que, sei lá, a Letícia do passado, eu nunca imaginaria. Sim. Verdade, eu imaginaria assim, porque eu sempre quis ter um canal no YouTube, eu não tinha coragem. Mas assim, né, eu venci meu medo de anos, então eu fazendo isso. É muito bom. E eu acho muito engraçado que a minha mãe, eu lembro perfeitamente dela virando pra mim, que medo é esse, Maria? Você não precisa ser perfeita. Se você tá com medo que você acha que você precisa ser perfeita, você não precisa ser perfeita, tá tudo bem. Você pode errar. Ela fala isso comigo. Você pode errar. Filha, você pode errar. E a gente assim, eu sei, mas eu não queria. E a gente tá falando pra pessoas que têm traumas como nós, assim, mais brandos, porque tem isso também. O medo pode se tornar um trauma, depende da maneira como você processa ele, como processa aquele acontecimento. Porque o medo não surge do nada, foi alguma vivência que você teve que desencadeou aquela experiência e você agora tem medo de acontecer novamente. Só que, de alguma forma, tem pessoas que transformam isso, processam isso de maneira diferente da maioria e transformam isso em um trauma. E a gente não tá falando pra você que tem um trauma. Não. Porque um trauma você tem que tratar com um profissional, é totalmente diferente. A gente tá falando de coisas mais banais, assim, do dia a dia. Sim. Medos que a gente sabe que todo mundo tem e que muitas vezes a gente não discute sobre eles, a gente não aborda com ninguém por medo de ser julgado. E a gente tá falando isso pra a gente tirar um pouco o peso das costas, todo mundo que tá vendo esse vídeo, a gente mesmo, de que tudo bem ter medo, tudo bem, e você vai conseguir, mesmo com medo, você vai conseguir vencer os seus processos. É sobre isso, mas quem precisa de ajuda, e se você achar que você precisa de ajuda, procure ajuda, porque realmente viver nesse estado é muito prejudicial para a sua saúde, para a sua personalidade, para o seu desempenho, e só vai te trazer malefícios, né? Isso. E a gente está falando de medos que vêm por questões nossas,
devido a questões de infância ou a questões que aconteceram no decorrer da vida, mas que não são suficientes para impedir que a gente exista de uma forma saudável. Assim, na verdade, né, o que são medos? A gente pega a palavra medo, né? Mas, na verdade, são coisas que a gente precisa aprimorar. Então, eu preciso aprimorar essa questão da face, essa questão da perfeição, a Letícia precisa aprimorar as questões dela, e isso pode ser lido por meio de medo, né? Mas se a gente pensa em medos, a gente tem um medo bem tóxico, né? Mas no caso... Eu amo toda vez que uma borboleta aparece. Eu considero como sorte, sabe? Ai, que lindo! Então aqui a gente expôs um pouco das nossas fragilidades, um pouco dos nossos medos, nos colocamos para pensar aí como lidar melhor com essas situações de medo, que é basicamente, vai um dia após dia. No primeiro dia você tenta, no segundo dia você tenta mais um pouco, no terceiro dia você tenta mais um pouco. E eu acho que é legal também pontuar a questão de pedir ajuda, né? Se for o caso, da terapia e tudo mais, né? Da atividade física e da busca pelo autoconhecimento, que são processos que vão ajudar. A gente expôs nossas fragilidades, a gente contou sobre os nossos medos, a gente contou um pouquinho de como a gente supera, que é com todo suporte ou não, e a gente está buscando. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado. E eu espero também que vocês tenham tido alguns insights como a gente. Eu acho muito legal isso. Assim, se você gostou desse vídeo, deixa a sua reflexão. Deixa seu like, seu insight da nossa conversa, se inscreva no canal. É muito engraçado falar isso.